Chega, 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 chega mais. Chega, 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 chega mais. Bem convidado da semana, Caldeirão Cultural. Arezzo Soto de volta ao passado. Chega mais, é sensacional. São conselhos simples e viáveis para todos que eu vou passar. E esses conselhos criam ambientes favoráveis. É evidente que só criando essas condições você não vai necessariamente crescer, não vai necessariamente elevar a consciência, isso depende da tua determinação. Mas o ambiente vai estar extremamente propício para isso. Vai criar condições convidativas para que você possa elevar a sua consciência, possa se sentir de bem com a vida, possa ter condição de se realizar como ser humano. E úteis para qualquer pessoa. Não há nada aqui que seja específico. Olá, seja bem-vindo ao nosso bate-papo de hoje. Hoje vamos falar sobre conselhos filosóficos para estar de bem com a vida. Seja um bate-papo bastante simples, mas com algumas coisas, pontuando algumas coisas que podem ser de muito proveito para que nós possamos construir uma vida mais leve, mais saudável e que a nossa consciência possa se elevar e alcançar patamares maiores, que é o que pretendemos como seres humanos. Então eu espero que essas dicas sejam boas para vocês, que sejam um fator de soma. Vamos conhecer algumas dessas dicas? Uma primeira coisa que eu trabalho é ter um ideal. É a história do propósito que todo mundo fala hoje em dia. É muito importante ter um ideal. A nossa vida tem que estar direcionada para alguma coisa, para que a gente não se sinta perdido, desnorteado, sem norte, desorientado, sem oriente. Nós temos que ter um ideal. O que consiste isso? Imagine que você se coloque a sua consciência no último dia da sua vida. Que tipo de ser humano você quer ser aí? O que você quer ter construído em você? Como você quer ser? O resultado do seu trabalho de uma vida inteira é o quê? Você quer ter alguma virtude, algum valor? É importante que você faça essa escolha. É como se fosse uma casa que vai ser construída. Primeiro você chama o arquiteto e ele desenha a planta bem detalhada, passa para o engenheiro que passa para o mestre de obras. Todo dia, para o mestre de obras começar a trabalhar, vai olhar para a planta pronta do futuro. Se nós não sabemos o que é o nosso ideal, como vamos trabalhar, para onde, em que direção, estamos absolutamente à deriva. Muitas vezes nos sentimos assim, meio soltos na vida, meio à deriva, porque de fato muitas vezes estamos. Então colocar a nossa consciência nesse momento vai nos obrigar a definir um ideal de vida que certamente está no plano sutil de valores, de virtudes, de sabedoria. Porque diante da morte ninguém está pensando no seu saldo no banco ou na quantidade de carros que deixa na garagem. Diante da morte necessariamente pensamos no campo do ser. O que eu fui, o que eu permiti que as pessoas fossem através de mim e o que o mundo se tornou graças a mim. Ou seja, eu fui fator de soma. Eu somei, nem que seja um pouquinho. Ou seja, eu passei pelo mundo fazendo diferença. E isso é fundamental, tá? Então a gente coloca como objetivo, digamos, fraternidade e justiça. Esse é o meu objetivo. Todos os meus dias vão ser encaminhados nessa direção, sem nenhuma ansiedade. O ideal não é para que você fique ansioso, é simplesmente para que você dê consistência a cada dia. Em cada dia você faz a parte de justiça e fraternidade que te cabe fazer agora. A cada dia você vai caminhando nessa direção, procurando fazer dias completos e não ansiando por nada. O ideal é simplesmente para que você não se perca no meio do caminho. E isso é muito importante, porque tendo esse direcionamento, não somos tão manipuláveis. Tendo esse direcionamento, sabendo onde queremos chegar, podemos ter valores. O que leva nessa direção é bom, o que leva em outras direções é mau, é desonesto, é imperfeito. Podemos saber o que é necessário das coisas que nos são oferecidas, podemos fazer boas escolhas, porque agora a gente tem, o que eu vou falar adiante, um espírito de missão. Quando você tem um ideal, você tem um espírito de missão. Eu sei o que eu quero construir. Eu quero construir a mim mesmo, como um ser humano mais pleno. Quando eu sei o que eu quero construir,
Imagine que você queira construir uma mesa, tem uma missão, construir uma mesa. Você vai para o mercado, você sabe escolher aquilo que é necessário para construir uma mesa. Faz escolhas bem acertadas, não vai sair comprando qualquer coisa. Por que você sabe fazer escolhas? Porque você sabe o que você vai construir. Aquele que não quer construir nada, sai consumindo as coisas mais bizarras do mundo, gastando energia inutilmente. Portanto, um ideal, um espírito de missão, te dá direcionamento, te permite caminhar com passos mais certos e fazer com que todos os seus dias estejam alinhados com uma mesma direção, ou seja, que a tua energia esteja sendo somada para um objetivo. Okay? Evitar a angústia de sentir-se à deriva, que é exatamente o que acontece quando não temos um ideal. E uma coisa extremamente importante também a acrescentar nisso é termos diariamente um momento de vida interior, onde a gente para e pensa, o meu ideal e o que eu fiz no dia de hoje, esteve coerente ou não? Se não esteve coerente, por que foi que eu traí o meu ideal no dia de hoje? O que havia lá que era tão atraente que eu saí da minha trilha e corri atrás daquilo? Eu tenho que marcar bastante para eu ir desenvolvendo resistência a esse fator, para que em outro momento ele não me roube mais do meu caminho. Quando eu estou caminhando para o meu ideal, eu sou eu mesmo, essa é a minha identidade. Quando eu estou caminhando em outra direção, eu estou fora de mim. E o ideal é que nada nos arrastasse para fora de nós mesmos. Então, uma reflexão diária sobre o que andamos fazendo com a nossa vida. Um momento diário de vida interior. Isso é muito importante. Platão falava sobre isso, ele chamava dos divinos ócios, momento de dialogar com a nossa alma e verificar o que andamos fazendo com os nossos dias, para que não os joguemos fora. A nossa não é uma vida tão longa assim para jogarmos dias fora. Cultivar a disciplina, isso é fundamental. Através da disciplina podemos começar a ter vitórias sobre as circunstâncias. A desorganização com certeza nos freia. A desorganização, a falta de método, o caos, vai fazer com que a gente fique freado no meio da nossa desordem, no meio de toda aquela bagunça que você produziu. Você não consegue avançar, não existe uma trilha para que você avance. Se eu digo para você, você tem 1 hora para aparecer em tal lugar, apresentando os seus documentos, você terá uma boa chance de emprego. Se você é um desorganizado, você vai perder essa chance, porque você não sabe onde estão os seus documentos. Não vai achá-los em 1 hora, a tempo de chegar lá. Ou seja, a desorganização, o caos sempre vai brecando o nosso caminho, roubando oportunidades. Quando nos organizamos, temos uma disciplina necessária para nos organizarmos, vamos começando a avançar. E esse avançar é extremamente necessário. É muito ruim que a gente só veja fracassos quando olha para trás. Isso vai acabar gerando em nós uma perda da autoconfiança. Isso não pode acontecer. Temos que sentir que alguma coisa foi realizada para que nós nos estimulemos a continuar caminhando. Não podemos ir acumulando sempre fracassos. Isso vai acabar corroendo a fé que temos em nós mesmos. E isso é muito difícil de reconstruir. Portanto, pequenos avanços desenvolvem autoconfiança, segurança e um sadio orgulho das provas que eu estou conseguindo superar. Portanto, é extremamente necessária a disciplina para avançarmos e termos esse estímulo de saber que, ainda que pouco, ainda que devagar, mas eu estou avançando. O que mais é extremamente necessário? Praticar exercícios de concentração. Existe uma frase de Carl Gustav Jung, o psiquiatra fundador da psicologia analítica, que ele dizia, não é uma frase, é uma expressão que ele usava. Ele dizia, corpo e mente juntos. E isso é extremamente necessário. Onde estamos, estar com corpo e mente juntos. A vida, as experiências da vida são atraídas pela nossa necessidade de experiência. Portanto, o lugar em que estamos é o lugar ideal para que a gente possa crescer nesse momento. Mas você tem que estar aí inteiro, não viver fugindo da vida através de alienantes, através de fantasias. Estar de corpo inteiro em cada momento da vida e procurar aprender o que esse momento tem a te ensinar. Ou seja, capacidade de concentração no momento presente. Capacidade de concentração e percepção do que a vida te oferece em cada momento. Portanto, treinar a concentração é muito importante. Há uma série de exercícios, eu recomendo um muito simples, que é chamado Tratak. Você simplesmente desenha uma circunferência e coloca um ponto no centro. Você deve se concentrar tanto nesse ponto que por segundos
você deixa de ver a circunferência. Você vai me dizer, que brincadeira boba, para que serve isso? Depois de você praticar, vai ler um livro que você vai ver a diferença enorme que isso produz. É como se fosse exercitar a musculatura da concentração, que é extremamente necessária. Que mais? Perceber que o gatilho da instabilidade emocional, em geral, é um pensamento. Nós nos desconcentramos, deixamos entrar em um pensamento agressivo, um pensamento que recorda alguma coisa muito ruim lá de trás, um pensamento que recorda um sentimento ruim que temos por alguém, deixamos entrar esse pensamento. E esse pensamento vai impactar o nosso emocional, gerando estados emocionais negativos, que depois dão um trabalho para a gente reverter. Às vezes ficamos o dia inteiro num estado emocional de abatimento, de tristeza ou de cólera, porque não fomos capazes de nos concentrar e evitar que formas mentais indesejadas, totalmente fora de contexto, penetrassem na nossa mente. Cada vez mais, treinando concentração, nos tornamos senhores da nossa mente, porque senão é um caos. Ficamos perdidos no meio desse redemoinho, sem controle nenhum. Não é possível realizar nada no meio de um tufão. É como se você estivesse no olho de um tufão. Há que controlar a mente para que ela se centralize naquilo que é necessário a cada momento. Estar no presente com entusiasmo evita ansiedade. Isso é uma coisa interessante também naquela expressão do Jung, corpo e mente juntos. Quando você está com corpo e mente juntos, você está inteiramente no presente. E estar no presente vai cortar o fio da ansiedade. A ansiedade é uma ligação doentia com um futuro que se espera alcançar ou que se espera fugir dele, seja lá o que for, e provoca uma ausência total. O homem é desligado do que ele está vivendo agora. Ele vive ausente deste momento, ligado a uma possibilidade, a um medo, a alguma coisa. Quando você procura se concentrar no dia atual, estar de corpo e mente juntos no dia atual, você não anseia por nada. Anseia simplesmente realizar o seu ideal nesse dia, como se esse dia fosse o único, como diria o imperador Marco Aurélio, grande filósofo estoico, como se fosse o último dia da sua vida, com o frescor do primeiro dia e com o toque definitivo do último. E assim combatemos estados de ansiedade, que são normalmente uma fuga do presente constante. Quando temos uma dor emocional, muitas vezes surge uma dor do nada. Sentimos uma certa angústia, uma certa tristeza. O que imediatamente fazemos? Vamos remexer o nosso plano mental para encontrar uma justificativa para isso. Se não encontramos nada no momento presente, vamos remexer um passado mais distante. Daqui a pouco encontramos uma justificativa. Foi por isso. Foi porque quando eu era criança, meu professor me disse tal coisa, aconteceu tal coisa. E você justifica uma forma emocional que, se você não justificasse, ela passaria. Às vezes captamos formas emocionais que são de outras pessoas. Isso é normal no plano emocional. Às vezes somos contaminados por formas emocionais que estão passando. E se você não dá uma justificativa para ela, ela vai embora do mesmo jeito que veio. Mas você atrela ela a uma justificativa mental, aí ela fica. E é mais um dia preso a formas emocionais pesadas. Se você já fez isso e já atrelou uma explicação para a sua tristeza, para a sua angústia, seja lá o que for, procure fazer imediatamente o contrário. Para essa justificativa, lembre de 3, 4, 10 acontecimentos que foram o contrário disso. Essa pessoa me ofendeu aquele dia. Lembrar de 10 vezes onde as pessoas me disseram coisas animadoras, belas, fizeram coisas boas por mim, me mostraram o meu valor. Deve estar cheio disso na sua vida. Mude o foco, tire o foco mórbido. Nós temos uma tendência a olhar para o pior. Percebam como somos assim. Se eu falar para vocês, me conta alguma coisa sobre Egito, você vai me falar de Cleópatra, que é a pior coisa que teve lá. Fala alguma coisa de Roma, vai falar de Calígula e Nero, que é o que de pior teve. Às vezes eu pergunto para você conhece fulano? Ih, aquele que sempre chega atrasado. Fulano teve 1000 qualidades que você já viu, mas você só lembra do defeito. Esse foco mórbido é péssimo. É aquilo que nos faz passar devagarzinho do lado de um acidente porque queremos ver. É terrível. Às vezes querer ler no jornal todos os detalhes de como aconteceu aquele crime, é horrível isso. Esse foco mórbido vai fazer com que a gente sempre arrume justificativas para todas as formas emocionais que passam por aí.
Cada vez que você fizer isso, o ideal é nem fazer, deixá-las ir embora. Segurar e impedir que haja formas mentais que justifiquem. Mas se você já fez, procure formas mentais positivas, muitas, quantas você puder. Comece a colecionar formas mentais que sejam o contrário daquilo que você pensou. Tal pessoa me fez uma traição. Quantas pessoas foram leais comigo? Quantas pessoas tiveram atitudes de lealdade? Muitas ao longo da minha vida. Comece a lembrar disso, lembrar, alimentar essa lembrança. Isso vai fazendo com que você dissolva esse gatilho de formas emocionais negativas, que muitas vezes nos atingem ao longo do dia, ao longo da vida. Combater a inércia e a preguiça. Não só porque a inércia e a preguiça é um tipo de caos, é um tipo de desorganização que faz que a gente não esteja a tempo com as oportunidades que a vida dá, como também porque a inércia e a preguiça, como se dizia antigamente, uma fábrica de ideia ruim. Tá? Minha avó dizia isso, você fica na cama à toa, menino. A cabeça é fábrica de coisa ruim. Quando nós estamos na cama, o corpo na cama, já acordado, é laboratório de péssimas formas mentais. Podem perceber, aquele momento onde as formas mentais estão girando, você não está completamente acordado, mas não está mais dormindo, você não tem controle sobre elas. Vêm imagens ruins, vêm pensamentos negativos e você vai criando identidade com aquilo, logo no início do dia, que é uma coisa péssima, é uma forma péssima de começar o dia. Então, cuidado, estar na cama só se você está prestes a adormecer ou adormecido. Acordou, procure não ficar na cama. Esse intervalozinho aí, Helena Blavatsky chamava de bardo, esse intervalo é péssimo. E ele vai colocar ideias extremamente negativas na tua mente, no teu dia que está começando. Lutar contra a morbidez e a crítica. Lutar contra esse estímulo de procurar o pior de todas as coisas. Ter uma persistência em procurar sempre o melhor. Sempre vier uma ideia negativa sobre qualquer coisa, automaticamente procure o outro lado. Que assim você vai dissolvendo esse vício. Toda vez que eu pensar mal de seja lá o que for, automaticamente começo a buscar aspectos positivos, que são verdadeiros. Por que eu me nego a vê-los? Por que os aspectos positivos são inferiores aos negativos? Esses merecem ser olhados e os outros não. Isso é um vício, e um vício terrível, que desenvolve em nós essa afeição à morbidez terrível. E também a crítica. A crítica constante sobre a vida, sobre os acontecimentos, sobre o pior aspecto de todas as coisas, evitar a crítica. Crítica é uma coisa que, para valer, tem que ser em circunstâncias muito especiais. De uma pessoa que, por exemplo, tem o encargo de educar o outro, um pai com um filho, um professor com um aluno, que faz aquilo, mas não faz de uma maneira negativa, nem querendo ofender. Faz aquilo mostrando um caminho melhor. Criticar quando isso não te corresponde só vai fazer com que você coloque o dedo numa ferida que a pessoa provavelmente já sabe que tem essa ferida. E vai doer mais uma vez para perceber que as pessoas estão vendo. Ela está fazendo o possível para curar essa ferida e você vai lá e coloca o dedo na ferida mais uma vez. E às vezes quando não criticamos para a própria pessoa, para terceiros, isso é muito pior ainda. Disseminamos uma ideia que daqui a pouco cria um estereótipo dessa pessoa. E ela começa a ser rotulada por isso. E fica muito difícil crescer quando colam em nós um rótulo negativo. Quebrar o hábito de procurar o aspecto negativo em tudo e em todos. Isso é fundamental. Boa música e bom texto ao despertar e ao dormir. É aquilo que a gente chama da magia dos inícios. Do início da consciência de vigília, do início da consciência onírica. Quando estamos para entrar no sono, quando estamos para entrar no dia, na vida. Esse começo é muito importante. Você estabelece aí uma vibração que você tende a carregar por muito tempo. Não sei se vocês já perceberam que às vezes a gente para com o automóvel numa rua onde tem alguém ouvindo uma música ruim, de que você não gosta. Mas aquilo entra sem você perceber. E dali a 2 horas, 3 horas no seu dia, aquela música está tocando no seu cérebro. Como se fosse um aparelho de som que sai captando as coisas e arrasta por muito tempo. Enquanto você não vai lá e dá um stop e coloca outra coisa, aquilo fica rodando na sua mente. Se nós, propositalmente, pela manhã, colocarmos aquela música que eleva a nossa consciência, é importante que a gente perceba quais são essas músicas, que tiram a nossa consciência da banalidade
nos lembram quem somos, aonde a gente quer chegar, essa que nos posiciona, lembrando do nosso ideal, disposto a caminhar para o nosso ideal. Tem músicas para tudo, existe essa música, você tem que encontrá-la. Tê-la bem ao lado da sua cama, naqueles sonzinhos muito precários, muito pequenininhos, onde você simplesmente dê o play e ouça essa música. Pode ser a mesma à noite ou outra mais tranquila, se você preferir. Polarizar a consciência nesse aspecto mais elevado. E, se possível, também um texto, que é uma coisa curtinha, pode ser uma oração, pode ser um verso de uma poesia, pode ser um pensamento de alguém, alguma coisa que também faça com que a consciência se eleve e se posicione bem diante da vida. Nesses primeiros momentos do dia, você não vai levar nenhum minuto para fazer isso, é muito rápido. E isso te traz uma forma de começar o dia muito positiva, que você vai levar contigo por muito tempo. Uma disposição de início muito boa, faz muita diferença, gente. Experimente que você vai ver. E também à noite, porque às vezes dormimos de uma maneira tal que cansamos mais do que se ficássemos acordados. Pelo tumulto da nossa consciência onírica, se entramos da maneira correta no sono, também temos um sono muito mais profundo e restaurador. É a mesma coisa. Manter os ambientes organizados e limpos e o próprio corpo limpo. A sensação de sujeira nos ambientes onde a gente está, ainda que conscientemente a gente não esteja percebendo, inconscientemente a gente capta. E existe como se fosse um comando na nossa mente. Eu aceito conviver com a sujeira. No ambiente, no meu corpo, eu aceito conviver com a sujeira. Aí entra a sujeira no plano emocional, a raiva, a cólera, a inveja, os ciúmes. Entra a sujeira no plano mental, os pensamentos negativos, a morbidez, a crítica. E eu não vejo. Sabe por quê? Eu admiti conviver com a sujeira. Eu não tenho aquela sensação de leveza, de exigir que os ambientes onde eu estou, o meu corpo, esteja tudo sempre limpo. Você tem que colocar uma lei dentro de você. Eu não admito conviver com a sua sujeira. Sempre que ela surgir, eu vou lutar contra ela. E essa sensação de leveza que a limpeza dá vai te ajudar a se manter limpo em todos os planos da personalidade. Vai te ajudar a concentrar a tua mente, a ter sentimentos elevados, a não ter tanta oscilação emocional. Sentir-se limpo, leve, preparado para a vida. Uma outra coisa importante que às vezes não damos muito valor, o contágio que temos de formas mentais negativas, através de produtos culturais, entre aspas, né, que nos são oferecidos. Aquela história de que não tem nada bom passando no cinema, mas como a gente não tem outra coisa para ver, vamos ver o que está passando mesmo. Aí você me pega um filme extremamente ruim, com cenas violentas, violência desnecessária, aquilo impacta o teu cérebro, que às vezes anos depois você está com aquela imagem na memória. Fica aquela poluição que de vez em quando aquilo surge na tua memória. Isso pode ser num filme, isso pode ser num livro, isso pode ser num computador, na internet. Evitar de estar consumindo lixo, porque isso te contamina, isso vai estar girando na sua mente e sempre que a consciência baixa, essas coisas vêm para baixar mais ainda, para machucar mais ainda, para baixar ainda mais a nossa consciência. Então, evitar poluir o nosso plano mental. Se nós comemos coisas distorcidas, coisas intoxicantes, coisas que estejam fora do ponto, podres, passadas, seja lá o que for, vai gerar uma infecção no nosso corpo físico. Nós não fazemos isso. Buscamos o alimento puro, fresco. Por que no plano mental não fazemos a mesma coisa? Cuidado com isso de consumir qualquer coisa porque não tem outra opção. Sempre se tem outras opções. Até uma boa conversa é uma opção melhor do que fazer isso. E, aliás, é uma excelente opção uma boa conversa. Então, cuidado para selecionar os filmes e produtos culturais que consome, para que você não seja contagiado por formas mentais negativas, que vai arrastar contigo por muito tempo. Eu tenho algumas de 30 anos, que insisto para me livrar delas, não consigo. Nos momentos mais baixos, elas aparecem de novo. É impressionante, é uma sujeira que você deixou entrar e é muito difícil de limpar. Tomar sol e caminhar um pouco, se possível. Uma das coisas que se recomenda, vou falar mais adiante, é fazer algum exercício físico. Uma caminhada é um exercício muito bom. Se você vai prestando atenção na natureza, em tudo que está acontecendo à sua volta, ela passa numa rapidez tremenda. Você nem percebe quanto tempo foi.
E esse contato com a natureza é muito positivo. Percebermos a beleza, a harmonia de todas as coisas, como plantas diferentes se harmonizam para produzir um jardim só, o ruído dos animais, dos insetos, dos pássaros, como é que também entra em harmonia, parece uma sinfonia. Observar a natureza, a beleza de tudo, se colocar afinado com ela, se colocar vibrando junto com ela é extremamente positivo. Sobretudo se podemos fazer nas primeiras horas da manhã. É muito bom, muito sadio, tá? Gera um estado de consciência muito bom. Também prestar atenção a uma música instrumental. Esse é um conselho bem interessante, porque a nossa atenção, em geral, não adianta você só concentrar, só estar atento, se a tua atenção é muito superficial. Você está acostumado a dar um golpe de vista nas coisas e está satisfeito. Não vê os detalhes. A vida é muito requintada, muito cheia de detalhes para passarmos tão superficialmente pelas coisas. Quem é superficial do lado de fora será superficial do lado de dentro também. Não verá a si próprio, não conhecerá a si próprio. Nós temos que estar atentos aos detalhes da vida. E para isso uma música instrumental é ótima para você treinar. Treine reconhecer a entrada de um instrumento. Entrou tal coisa. Se você não sabe o nome do instrumento, não tem importância. Entrou um som diferenciado, metálico. Saiu esse som agora. Olha, entrou uma outra coisa, parece uma flauta. Perceber a saída e a entrada, e quando você ouve a música instrumental meio inconsciente, não vê, só vê aquele bloco de sons. Isso é um excelente treinamento para requintar a nossa vista, para que a gente passe a perceber detalhes. Porque essa riqueza de detalhes é fundamental para que possamos compreender a vida e receber tudo aquilo que ela tem para nos dar. A vida é tremendamente pedagógica, não podemos dar só um golpe de vista. Temos que pegar todos os detalhes que ela nos oferece, todos os dias, tá? Para que possamos receber esse aprendizado diário. Não emprestar ouvidos a pessoas queixosas e lamuriosas crônicas. Não se trata de uma pessoa que um dia teve um problema e quer desabafar com você. Tudo bem, dê atenção a ela. Mas as crônicas são aquelas que sempre estão falando das suas dores. Sempre estão se queixando do que fizeram com ela. Sofrem de uma síndrome de vitimização doentia. E você fica dando ouvido para aquilo. Alimenta o vício dela e cria uma poluição mental terrível em você. Essa pessoa vai se tornar cada vez mais indesejável para os outros, porque ninguém aguenta isso. Você está estimulando o vício dela, que é péssimo para ela e é péssimo para você. Portanto, a melhor coisa a fazer para uma pessoa assim é não alongar conversas, não deixar que ela entre nesse ciclo, cortar antes que as lamúrias comecem. E se é você essa pessoa, acabe com esse hábito agora, corte-o completamente. Comece a ter o hábito de falar das melhores coisas que aconteceram na sua vida. Umas 3 vezes ao dia, parar e lembrar quem somos e aonde queremos chegar com as nossas vidas, ou seja, o nosso ideal. Isso é extremamente interessante. Pela manhã, em algum momento, sei lá, estou tomando café. Quem eu sou? Eu sou Lúcia, eu estou nesse local porque pretendo chegar a tal local que vai me levar, no final da minha vida, à fraternidade e à justiça. Ou seja, eu estou no mundo fazendo tal coisa, isso aqui não está solto. Esse café da manhã que eu estou tomando tem conexão com tudo que eu pretendo fazer na minha vida. Estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. E com a minha consciência presente nisso aqui. Até a ISO 9000 fala disso, né? Ação local com visão global. Eu sei onde eu quero chegar e por que eu estou fazendo isso. E isso tem conexão com o todo. Que aí lá pelo meio do dia, mais uma vez, opa, para a cena. Quem sou eu? Sou fulano. Onde eu quero chegar com tudo isso? Lá. Ah, tá bom, deixa eu me posicionar de maneira que eu caminhe para lá. Porque a desatenção faz com que a gente vá pegando desvios. A gente tem que trazer um pouco de atenção para a nossa vida. Se você se programa para fazer isso, associado a uma refeição, por exemplo, é tão rápido, tão simples de fazer. Opa, para a fita. Quem sou eu? O que eu estou fazendo agora? Isso está alinhado com o meu objetivo de vida? Está. Ok, roda a fita. Isso é extremamente importante, vai nos posicionando, chamando a nossa consciência ao longo do dia. E muito simples de fazer. Um conselho muito útil. Relacionar as coisas que estamos fazendo agora com o nosso ideal. Ou seja, esse café da manhã, essa maneira como eu estou me vestindo, tudo está relacionado ao meu ideal, onde eu quero chegar. Tudo está relacionado.
Quero ser uma pessoa justa, portanto eu tenho que ser justo com o meu corpo, tenho que ter uma roupa que seja adequada a ele, adequada ao momento, tenho que ser fraterno, no sentido de que eu não preciso gastar as minhas riquezas com uma roupa extraordinariamente cara, preciso de uma coisa que seja natural, elegante, apropriada para o momento, mas não preciso ser tão egoísta pronto de gastar tudo o que eu tenho simplesmente com uma roupa. Ou seja, isso que eu estou vestindo agora tem coerência com os objetivos da minha vida. O passo que eu estou dando, tudo tem. Se você para e relaciona, você tem que encontrar. Se num determinado momento você para e tenta relacionar e não consegue, significa que você pegou um desvio. Você está fora de si. E essa é a oportunidade para você retomar o caminho. Programa Chega Mais. Informação, entretenimento para você. Todos os sábados a partir das 11h30 às 12h30. Um espaço exclusivo para nossa educação e cultura. Apresentação, Arésio Soto. É isso aí. O programa Chega Mais, Informação e Entretenimento, ele é o primeiro programa educativo e cultural da nossa cidade. E nós precisamos do apoio de todos, principalmente das instituições públicas, privadas, os empresários, os comerciantes, para a gente manter o nosso programa aqui no ar e ter um programa de qualidade como você merece, tá? Vamos ajudar o programa Chega Mais para que nós possamos manter todas as despesas do programa e também conseguirmos ficar no ar por muitos e muitos anos, ok? Tchau, tchau, conto com seu apoio. Aliens. O que nós podemos saber sobre as criaturas que talvez habitem em outros planetas? Quem sabe eles sejam pequenos aliens verdes, ou aliens altos cinzas com olhos gigantes, ou aliens quase humanos com orelhas pontudas. A verdade é que os aliens provavelmente não vão ser assim. A vida é baseada em química, e existe uma diversidade de químicos que podem construir formas de vida diferentes. E se só a vida na Terra, baseada apenas em DNA, que já evoluiu em só um único planeta, já possui uma diversidade gigante de formas, deduzir a aparência de aliens é impossível. Mas existe algo mais fundamental à vida do que a química. A seleção natural. A reprodução de seres vivos nunca é perfeita e variações entre indivíduos vão surgir, seja por variações intencionais durante a reprodução ou mutação acidental como a causada por radiação no DNA. A seleção natural garante que os indivíduos mais capazes de se reproduzir vão fazer passar as suas variações à frente. Boas mutações são selecionadas e as más são descartadas. Graças a esse processo e bilhões de anos de tempo, formas simples como a bactéria podem ter descendentes distantes na forma de humanos e todos os outros animais. Seleção natural é sobre encontrar formas de se reproduzir. É sobre encontrar soluções para os problemas que existem no caminho da reprodução. E para cada dificuldade existe um número limitado de possíveis soluções que podem ser evoluídas. Tanto que não é incomum que animais evoluam as mesmas capacidades, só que de formas diferentes. Pássaros e morcegos voam, mas com anatomias diferentes. Olhos evoluíram 6 vezes de forma independente na história do nosso planeta. E isso é chamado de evolução convergente. E a chave para aplicar o nosso conhecimento de biologia, baseado na Terra, só que para o universo inteiro. A pergunta que nós precisamos responder é: o que é mais fundamental para a vida do que o próprio DNA? A resposta é a seleção natural e os 3 grandes problemas da vida: comer, sobreviver e se reproduzir. Com isso, nós podemos reproduzir que tipos de comportamentos são tão úteis que devem evoluir em quase qualquer planeta com vida complexa. Por exemplo, se mover é um comportamento útil. E é provável que ele surja em qualquer planeta, porque ele ajuda com os 3 grandes problemas da vida. Você pode se mover para perto de comida, para longe do perigo, e caso exista reprodução sexual, você pode buscar parceiros adequados para isso. Indireta para o pessoal que fica o dia todo sentado no computador. Então é bem provável que aliens saibam se mover de um jeito ou de outro. Até seres unicelulares evoluíram movimento. E se eles se moverem no chão, é bem provável que eles tenham pernas. Por razões de como as forças funcionam, as pernas são uma excelente solução que a natureza e bilhões de anos de evolução encontraram para o movimento no chão. E ainda assim a gente anda de uma maneira estranha quando a gente percebe que alguém está olhando pra gente. Talvez as pernas de aliens sejam bem diferentes. Eu nunca pensei que eu fosse falar essa frase na minha vida. Talvez as pernas de aliens sejam bem diferentes, mas aliens provavelmente vão ter partes do corpo elevadas do chão. E se a velocidade for importante, eles provavelmente vão ter uma direção preferencial de movimento. Isso é uma noção de pra frente, pra trás
esquerda e direita. Estrelas do mar, por exemplo, não têm isso, e elas são simétricas radialmente. Além disso, saber para onde você está se movendo é extremamente útil. Então, sentidos como cheiro, visão, tato também deveriam evoluir. Qual deles vai ser o mais importante vai depender do ambiente em que os aliens evoluem. Mas é quase certo que aliens tenham múltiplos sentidos, assim como os animais na Terra. De dia, a sua visão é poderosa, mas numa noite escura, ouvir talvez seja mais útil. Ter mais de um sentido é essencial para sobreviver em um ambiente que muda. E se existem aliens percebendo o mundo, isso quer dizer que os aliens vão ser percebidos por outros aliens. Esse simples fato gera um todo campo novo de comportamentos possíveis, que é a troca de informações. Se você é visto pelos animais ao seu redor que competem com você, a capacidade de manipular os outros pode ser útil. Seja um chifre grande e perigoso para indicar que outros animais não devem chegar perto de você, ou a capacidade de emitir sons que causam medo. E se você está comunicando coisas para os seus rivais, você também pode muito bem comunicar coisas para os aliados. Andar em grupos e rebanhos é vantajoso. Você troca ter comida só para você por segurança adicional. Alguns aliens animais vão formar rebanhos se isso for possível. E ter animais juntos que trocam informação incentiva um novo tipo de comportamento útil, que é a comunicação social complexa, como o canto dos pássaros, latidos de cachorros e toda forma de linguagens que nós vemos no mundo animal. Comunicação dentro de um grupo permite ações complexas, como dividir tarefas entre buscar comida e vigiar possíveis predadores, ou coordenar ataques para que vários animais pequenos caçem um animal maior. Um mundo alienígena vai ser repleto de criaturas capazes de perceber o mundo competindo e trocando informações. E essas informações podem ou não ser confiáveis. Uma vantagem natural em um mundo assim é a capacidade de entender o mundo melhor do que quem compete com você. Ver padrões que eles não veem, ser melhor em resolver problemas, ser mais inteligentes. Só que a inteligência custa energia. Então é improvável que todos os animais sejam altamente inteligentes. Mas é bem provável que pelo menos alguns animais sejam bem inteligentes, especialmente animais altamente sociais. Alienígenas inteligentes surgirem parece seguir naturalmente a cadeia de consequências evolutivas. Sentidos levam à troca de informação, e a busca de informação leva a comunidades. E isso, por sua vez, leva a todo tipo de troca de informação complexa que beneficia criaturas inteligentes. Dado tempo suficiente para a evolução fazer o que faz, animais inteligentes devem sim surgir. O que não parece fácil de adivinhar é o quão inteligentes alienígenas inteligentes vão ser. Será que eles vão ter tecnologia? Será que eles vão ter linguagem? Ou será que animais tão inteligentes quanto humanos são uma raridade até na escala do universo? Eu não sei, e ninguém sabe. E esse é o ponto do vídeo. O que nós podemos saber, usando seleção natural e evolução convergente como base, é que os ecossistemas de outros planetas vão ser gloriosamente complexos, exatamente como aqui na Terra. Eles vão possuir todo tipo de diversidade de soluções e comportamentos. Muitos deles que provavelmente nós vemos na Terra, e outros que nós nem imaginamos. As leis mais fundamentais da biologia levam a isso. Uma diversidade estrondosa. Mas eu confesso que uma parte de mim queria ver aliens ver. O fenômeno tinha atuado de uma forma totalmente diferente às descrições que elas tinham. Não perseguiu ninguém, não se aproximou tanto como tinham dito. E nos disseram que isso foi estranho, porque normalmente não era assim, não era tão passiva, que normalmente se aproximava. Todo mundo estava super assustado, mas era como um terror que não saía desse povoado. Porque lá fora ninguém sabia disso. Ninguém. O fato de estar acontecendo coisas seguidas e que tenham feito uma denúncia, um processo de investigação, a conclusão é que sim, aconteceu, foi investigado. Principalmente, acredito que é a primeira denúncia escrita que tem um documento, que é a denúncia apresentada pelos cidadãos e a importância que a Força Aérea dá ao papel. Algo aconteceu em Pucallpa. As conclusões da OIFA são claras, porém não há como definir o que foi que aconteceu, nem o que realmente atacou a população, e nem por quê. Em 1977, os estados do Maranhão e Pará, localizados na Amazônia brasileira, a área de um pequeno povoado de pescadores chamado Colares, transformaria o Brasil no dono de uma das histórias de OVNIs mais impressionantes do mundo. A importante quantidade de testemunhas, as evidências físicas, as imagens gravadas, a enorme participação militar na região, a documentação de estranhos sintomas na população
e o segredo militar guardado durante mais de 20 anos tornaram a Operação Prato em um enigma que, segundo os ufólogos e o militar responsável pela investigação, demonstrou definitivamente a presença de seres de outros planetas na Terra. Houve um fato que não se repetiu em lugar algum do mundo, que era uma manifestação de discos voadores, de naves extraterrestres de vários tamanhos. As pessoas viam esse fenômeno, as luzes vinham à noite, raramente de dia, e elas passaram de uma hora para outra a serem mais ativas. Elas começaram a vir mais intensamente e começaram os ataques. No início eram 2, 3 pessoas por semana, depois já eram 15, 20, daí já eram dezenas. Começou a haver, na verdade, pânico. As pessoas passaram a relatar, por exemplo, que esses objetos, ao se aproximarem das pessoas, principalmente à noite, projetavam uma espécie de um feixe de luz que atingia de maneira preferencial as mulheres sob o seio esquerdo. E as mulheres muitas vezes desfaleciam e ficava uma marca cheia de pequenos furos. O fenômeno chupa-chupa recebeu esse nome porque as luzes pareciam atacar e sugar o sangue das vítimas. A população da ilha Colares foi a que sofreu mais ataques de chupa-chupa. Uma grande quantidade de testemunhas se tornou vítima. E eu fiquei, olha, lá na cama deitada. Não tinha vontade, sabe? Aí, quando passou umas 10 horas, eu pude me levantar, porque eu vinha fraca de dentro do quarto, né? Aquilo estava tudo vermelho aqui. Fiquei quase 2 meses e aquilo ficou tudo roxo no meu braço aqui. Quando sentou, ficou essas 2 marcas aqui, olha. Até agora tem essas 2 marcas no meu braço. Quando eu senti aquele negócio, assim, parece quando a gente esbarra numa eletricidade, que dá aquele choque, me deram 3 sugadas desse lado aqui. Assim, sabe? Umas 13 com força mesmo. Aí eu fiz movimento lá para querer gritar, sabe? Para querer gritar para me acudir. Ela viu eu tá fazendo aquele movimento lá. Aí depois eu não me lembro mais. Os testemunhos como os de Carmen e Newton se multiplicavam. Surpreendentemente, todos os testemunhos coincidiam em dar no mesmo relato, mesmo as pessoas que estavam em povoados muito distantes. Todos eles diziam que foram atacados por uma luz e sua descrição era muito precisa. A sua característica era de uma bola de luz que, quando se olhada de maneira mais atenta, revelava ser uma luminosidade atrás de um objeto cilíndrico, como se fosse uma lata de refrigerante. Os casos eram realmente aterradores. Milhares de pessoas eram atacadas, pelo menos 1000 pessoas atacadas tiveram essa situação documentada pela médica que atendeu as vítimas, que era a doutora Adelaide. Os testemunhos de ataques aconteciam cada vez mais, e a doutora da região, Cecim Carvalho Velaide, recebeu muitos dos pacientes e acabou sendo uma peça-chave para compreender o que estava acontecendo. Ela chegou para trabalhar numa manhã sem saber que sua vida estava a ponto de mudar para sempre. Ao chegar no hospital, que eu era a médica e a diretora ao mesmo tempo, tinha uma família chorando e dizendo que tinha um paciente que tinha sido atacada por uma coisa. E eu fui examinar. Quando eu cheguei lá, ela estava queimada, totalmente queimada, 2 orifícios paralelos, desacordada, sem astênica, né? Sem força muscular, não ficava em pé, não falava. E a família repetia a mesma história. Achei que era talvez um ataque histérico, não dei muita importância. No dia seguinte chegaram 2 casos idênticos, de localidades muito distantes, tipo 10 quilômetros de distância. Eles sempre descreviam as mesmas coisas. Deitado em redes, do lado de fora da casa, arborizada, escutava o barulho, zzz, parece um besouro, olhavam, viam objetos bem baixos, luminosos, que soltavam feixes em linha reta. Não eram feixes que se dobravam, era em linha reta, paralisante, que queimava, sufocava, não deixava falar
não podia pedir socorro porque estava paralisado, queimando, doendo. E depois de alguns minutos, 5, 10 minutos, quando a pessoa pensava que já ia morrer, o feixe recolhia e o objeto subia da copa das árvores e ia embora. Como pessoas poderiam descrever a mesma coisa, ter os mesmos sinais e os mesmos sintomas em lugares diferentes? Comecei a pesquisar e a suspeitar. Com os primeiros casos, a rotina do povoado de pescadores começava a mudar, mas ninguém imaginava até onde esse fenômeno podia mudar suas vidas. Até a metade de 1977, a região de Colares, no estado do Pará, na Amazônia brasileira, foi o epicentro da história OVNI mais importante do planeta. Milhares de testemunhas localizadas em regiões a vários quilômetros de distância, que não se conheciam nem tinham acesso aos meios de comunicação, denunciavam a presença de uma série de luzes que apareciam nas noites e os atacavam, deixando lesões graves na pele. A doutora Cecim Carvalho Velaide era a médica responsável pelo único hospital da região e se tornaria uma das peças-chaves para compreender o que se escondia por trás desses inquietantes incidentes. Os ataques eram cada vez mais frequentes e os moradores começaram a se assustar. A população de Colares naquela época era em torno de 8.000 habitantes. Da ilha como um todo, porque tem várias localidades, mas dentro da cidade tinham em torno de 4.000 habitantes. Desses 4.000 habitantes, 2.000 fugiram da cidade, apavorados com as luzes. A cidade esvaziou, o povo foi todo embora, ninguém queria mais pescar. Aí nós começamos a passar fome, aí eu comecei a pescar minha comida. A coisa chegou a um ponto realmente de gravidade, sem dúvida nenhuma, o que acabou provocando que o prefeito do município mandasse um ofício ao primeiro comando aéreo regional, ou seja, para a Força Aérea, lá em Belém, pedindo providências das autoridades aéreas, já que se tratava de um fenômeno visto que acontecia no céu. Essa solicitação foi o pontapé inicial para a maior participação militar conhecida publicamente sobre o fenômeno OVNI. E as providências foram transformadas justamente a partir da vontade do brigadeiro Protásio Lopes Oliveira, que acabou criando a chamada Operação Prato. E ele teve a ideia de se estabelecer a pesquisa deste fenômeno. E assim ele chamou o seu comandado, o Irangê Holanda, que era capitão da Intendência da Aeronáutica, lotado no primeiro comando aéreo regional em Belém do Pará, para conduzir essa operação. Os soldados, sob o comando do capitão Holanda, chegaram à ilha para tentar determinar o que estava acontecendo. Aí eles botaram radar, telescópios e todo aquele equipamento em tudo quanto era lugar. Foi passando os meses. Agosto, setembro, outubro, e aumentando e chegando mais militar e mais militar. Os militares fizeram um esboço dos objetos que conseguiram ver e que a população descrevia, revelando que algo realmente incomum estava acontecendo. Em uma entrevista dada 20 anos depois que a Operação Prato terminou, Holanda fez revelações assustadoras sobre as luzes que tinha visto. Depois a gente chegou a verificar que em pelo menos 9 formas a gente conseguiu determinar, classificar como formas de naves. Alguns eram sondas, alguma fotografia parecia uma nave maior e dela saindo naves menores, depois essas naves menores voltando para essa nave maior. Tudo isso como se fosse uma nave mãe recebendo ou naves ou sondas menores. Poucos dias depois de dar essa entrevista a José Ademar Gevaer e Marco Antônio Petit, o comandante Holanda se suicidou, aumentando as dúvidas sobre o que realmente aconteceu na ilha Colares. Quando eu cheguei, os agentes já tinham sido enviados para investigar. Por quê? Porque essa coisa estava acontecendo muito na região de Colares. O fenômeno, além de atacar os moradores, começou a aparecer de outras formas, que pareciam mais pacíficas.
Tentou fazer contato com os investigadores e testemunhas, supunham? A doutora Velaide seria uma das protagonistas desses estranhos acontecimentos, inclusive para a rotina de Colares. Ela estava voltando depois de atender um paciente, quando gritos a alertaram. Quando eu voltei, começaram a gritar, corre, doutora, foge. E eu não sabia do que eu tinha que fugir. Quando eu olhei, uma das minhas secretárias tinha caído no chão. Aí eu queria juntar, mas ela era muito gorda, queria juntar, não conseguia. E o povo gritava das janelas. Quando eu olhei, nossa, a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Tão visível a olho nu que até o brilho do metal dava para ver. Ele estava acima da minha cabeça, do tamanho de um prédio de no máximo 15 andares. E ele andava em forma elíptica, ia e voltava, ia. E ele era, parece um cilindro. E eu paralisada, olhando, por 2 motivos. Porque eu estava vendo uma coisa que eu nunca acreditei que existisse na vida, nunca. E outra, paralisada de medo, porque eu estava à mercê deles. Se eles quisessem me queimar, eles iam queimar. Mas, surpreendentemente, a luz não atacou a doutora. Nos acampamentos militares, também aconteceram avistamentos onde não registraram ataques. Um deles foi captado em vídeo e ainda permanece classificado. Holanda confirmou essa história. Do meu lado esquerdo vinha uma luz muito forte, a mesma luz amarela muito forte. Eu vi aquela coisa se aproximando e fiquei quieto. Depois que eu vi que era muito forte e que estava vindo, continuando vindo na direção, eu chamei a atenção dos agentes. Olha lá, aqui à direita. Os caras olharam, prepararam máquina fotográfica, filmadora, tudo. A coisa veio, mas estava baixo. Holanda e sua companhia estavam diante do fenômeno mais incrível que jamais tinham visto. Aí nós vimos uma forma estranha. Uma forma de uma bola de futebol americana. Aquela bola de ponta, muito grande. A apenas 70 metros de distância, um objeto de 100 metros de altura, de cor azulada, pousou sobre as águas. Mas algo ainda mais surpreendente iria acontecer. De repente essa luz azul apagou. Rápido. E apareceu o que estava atrás dessa luz, o que estava emitindo essa luz. Aquela nave descomunal na frente deles. E eles olharam aqueles estupefactos, na descrição que me foi dada pela Holanda. Era essa bola de futebol americana que estava em pé na nossa frente. Uma bola de futebol de 100 metros de altura, parada na nossa frente. Ficou mais algum tempo, ninguém sabia o que ia daí para frente, o que ia acontecer. Holanda viajou a Belém para contar ao seu superior, Potássio de Oliveira, o que tinha acontecido. E recebeu uma resposta que até o dia de hoje causa polêmica entre os estudiosos do incidente e os testemunhos. Ele vai até o Belém e relata, muito animado, muito excitado: Comandante, tivemos finalmente o grande contato com as inteligências por trás do fenômeno. Tivemos um avistamento de receber dele a ordem de encerrar a Operação Prato. Eles foram retirados por uma ordem que eles receberam súbita, porque eles estavam todos acampados na praia e no campo de futebol. Dormiram e de manhã, 5 horas da manhã, acordei e estavam indo todos embora. No momento de maior avanço, terminava a operação militar. O que realmente aconteceu com a Operação Prato? Estaria encerrada a Operação Prato com essa decisão? Isso nunca me pareceu ter lógica. Desde a época em que eu comecei a pesquisar esse fenômeno, como é possível? O próprio Orange Holanda também não entendia. Se um dos objetivos da Operação Prato era travar contato com as inteligências por trás do fenômeno, como é possível que quando isso tenha ocorrido, a Operação Prato seja desativada? O que realmente aconteceu?
Por que deixaram de investigar, pelo menos oficialmente? Anos depois, os ufólogos conseguiram que uma parte da investigação fosse revelada pelo governo do Brasil. Dessa maneira, pelo menos uma parte do relato de Holanda seria comprovado por documentos oficiais, mas as filmagens jamais vieram à tona. A Operação Prato é a prova mais contundente da interação com seres de outros planetas ou foi um cenário para esconder provas de armas militares? Era uma cidadezinha esquecida e afastada. Quem sabe, quem se preocuparia, se lembraria de Colares? Alguém usando determinados dispositivos tecnológicos e equipamentos decidiu transformar essas pessoas simples e humildes em verdadeiras cobaias, em verdadeiros porquinhos da Índia. Em primeiro lugar, a causa é uma violação à soberania do Brasil pelo que estavam fazendo, porque eu não acredito que tinham autorização oficial para fazer isso. Em segundo lugar, mesmo se tivessem, de qualquer maneira seria uma violação aos direitos humanos. A hipótese de que todos esses eventos ocorreram na região seja consequência de uma experiência militar, eu acho pouco provável, porque os próprios militares foram convocados para investigar o fenômeno. E não só a aeronáutica foi chamada, como agentes do serviço de inteligência da época, que assim como os militares, o SNI, o Serviço Nacional de Informações, produziu documentos relatando o que ocorria na região. Na interpretação de Holanda, que o que aconteceu foi um temor por parte das nossas Forças Armadas de que isso fugisse ao controle. Esse é um ponto. O segundo ponto é, a Operação Prato estava sendo monitorada pelos serviços de inteligência e pela Força Americana durante todo o tempo, que sabiam e recebiam os relatos das autoridades brasileiras a respeito desse assunto. Não nos esqueçamos que estávamos na época da ditadura e os americanos entravam e saíam daqui a hora que eles queriam. Então eles também, confirmada por algumas fontes militares, fizeram pressão para que a Operação Prato fosse encerrada. Acabou, né, o nosso programa hoje, mas eu quero convidá-lo novamente para o próximo sábado, aqui, para estar presente juntamente com a sua família, seus amigos, assistindo o programa Chega Mais, tá? Qualquer dúvida em relação ao programa, acesse o nosso site www.historiadearaguaína.com.br, que você terá todos os nossos programas publicados lá, também no YouTube, através da tvaratocan.net, você encontra também o programa Chega Mais, tá? Eu quero agradecer a todos pela audiência e conto com vocês no próximo programa, tá bom? Tchau, tchau. Se Deus quiser, próximo sábado estamos aqui novamente. Chega, 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 chega mais. Chega, 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 chega mais.